aqui eu vou mostrar uma outra cultura material. Aqui, pessoal, nessa imagem, a gente tem uma estatueta de bronze também, de um Baal, né, ali dos séculos 14 a 12 antes da Era Comum. Foi datada nesse período. Encontrada ali também na região que foi na antiga Ugarit, na região atual de Ras Shamra, no norte da Síria, né, costa mediterrânea, uma cidade portuária muito importante, e pertinho ali da costa fenícia, né, e ela está no Museu do Louvre, em Paris. Então, Baal sempre foi usado como nome próprio, né, aliás, ele também foi usado como nome próprio no terceiro milênio ali, antes da Era Comum, quando aparece uma lista de, como é que eu posso dizer, uma lista de divindades em Abu Salabik, acho que o nome é esse. Então, a maioria dos estudos modernos, né, afirma que este Baal, geralmente ali distinguido como Senhor, ele era idêntico a esse outro deus da tempestade, da fertilidade, Hadad. Ele também aparece ali na forma de Baal, Hadu, né? Então, os estudiosos eles propõem ali que assim, à medida que o culto de Hadad aumentava em importância, o seu verdadeiro nome, ele passou a ser visto ali como sagrado demais para qualquer um, exceto ali o sumo sacerdote, né? Então, falar em voz alta, e o pseudônimo Senhor, né, Baal, ele foi usado em seu lugar como Bel, né, foi usado para Marduk, entre os babilônios, Adonai para Yahvé, entre os israelitas, né? Então, a minoria ali de pesquisadores propõe ali que Baal era uma divindade cananeia nativa e cujo o culto, né, foi identificado, absorveu ali aspectos de Hadad. Então, independentemente da sua relação original ali no primeiro milênio, antes da Era Comum, essas duas divindades eram distintas. O Hadad, ele era adorado pelos arameus, né? E o Baal é pelos fenícios, né? Pelos cananeus, né? Então, Baal, pessoal, é bem atestado ali em várias inscrições sobreviventes, né? E era popular ali em vários nomes teofóricos em todo o Levante, né? Mas ele é geralmente ali mencionado junto com outros deuses, né? E o seu próprio campo de ação, ele raramente ali, ele de fato ele é definido. No entanto, ali os registros ugaríticos, eles mostram como um deus realmente do clima, né? Com poder ali, tipo, ele sempre está associado, esse deus, ao clima. Né? A gente vê muito isso, com poder ali particular sobre raios, ventos, chuva, fertilidade. Então, os verões secos da área foram explicados com o tempo, como o tempo de Baal, né, no submundo. Era o período que ele estava ali no submundo, que gerava aqueles verões secos que a população daquela região tinha, né, e o seu retorno no outono causando ali aquelas tempestades que iriam reviver a terra, né? Então, tudo isso que eu falei aqui está relacionado ao ciclo de Baal. Essa série de acontecimentos, de conflitos, de guerras entre esse Deus e outras divindades também. E tudo isso, inclusive ele lutou com monstros marinhos, também tem nas mitologias, né, relacionadas ao ciclo de Baal. Então, tudo isso relacionado à questão climatológica, né, da região. Então, isso seria realmente o ciclo de Baal, tá, pessoal? Só para melhor entendimento, tá? Então, assim, a adoração de Baal em Canaã, onde ele eventualmente ele acabou suplantando ali El como líder dos deuses, patrono ali da realeza, né? Então, estava ligado à dependência ali das regiões dessas chuvas. E ele era o deus das chuvas. Isso era importante para aquelas pessoas, esse culto a Baal, né? Eles precisavam das chuvas ali para a sua agricultura. E ao contrário do Egito e da Mesopotâmia, né, como eu falei para vocês, que concentravam ali na irrigação a partir dos próprios rios dessas regiões, né? Já ali no caso, né, de Ugarit era diferente, né?
Então, a ansiedade sobre a disponibilidade de água ali que eles precisavam para as colheitas, para as árvores, né, aumentou ali a importância do culto a esse Deus, né, que focou ali a atenção no seu papel realmente como Deus da chuva. Ele também foi chamado ali durante a batalha, ele era muito convocado, eram feitos cultos ali para ele ajudar ali nos conflitos, né, nas batalhas, mostrando que se pensava que ele intervinha realmente, ele iria intervir ativamente no mundo do homem. A gente vê isso também no Egito, né, os deuses egípcios ali, de certa forma, naquele universo astroteológico, né, interferindo no dia a dia daquele povo. Então aqui a gente vê a mesma coisa, o Baal ali intervindo ativamente no mundo do homem. Ao contrário de El. El era tipo um deus mais distante, como se Baal estivesse mais próximo ali da humanidade e das necessidades, né, da humanidade como um todo. Então a gente tem essas questões também. E a cidade libanesa ali de Baalbek, que a gente tem, né, que recebeu o nome de Baal, né, esse nome tem tudo a ver com essa divindade, o nome da cidade lá de Baalbek, que inclusive tem aquele templo lá, megalítico, pré-histórico, né, tem vários períodos aquele templo, né, aquele templo, um local bem interessante de ser estudado. E alternativamente Baal ele é um corregente divino ali com El. Em determinado período se coloca ele dessa forma, né, um corregente, onde El era o executivo, realmente, enquanto Baal era o sustentador do cosmos. Olha que interessante esse universo lá deles, né, o universo astroteológico. E aqui, pessoal, eu queria indicar para vocês um livro, né, que teve participação, inclusive, do Mark Smith, e é do E.J. Brill, né, que é justamente sobre esse ciclo de Baal. Quem quiser entender maiores detalhes, né, é uma ótima leitura, porque ele vai falar detalhes ali de todos os conflitos que Baal passou com várias outras divindades, caracterizando cada momento desse ciclo ali de Baal. Tá? Bem interessante também. Então, o Baal de Ugarit era o epíteto de Haddad, mas, com o passar do tempo, o epíteto acabou tornando-se o nome do deus, né? Enquanto Haddad se tornou o epíteto. Então, costumava-se, inclusive, dizer que Baal era filho de Dagan ou Dogon, ou Dagan ou Dagon, né? Tanto faz, Dagan, tá correto, Dagon também. Mas aparece ali como um dos filhos de El, no caso das fontes ugaríticas, né? Onde ele realmente é filho de El. Então, tanto Baal quanto El, eles foram associados à questão do touro nos textos ugaríticos. E aí a gente já vê também a influência egípcia, né, que a gente vê lá no Egito, a gente vê o Mineves, ali bem anterior, bem... Qual período dinástico? Esqueci, acho que quinto, sexto período dinástico. E a gente vê ali na 18ª dinastia também o boi Apis, né, o touro Apis. Então a gente tem essas divindades associada ao touro, ao boi no Egito, e a gente está vendo mais uma influência egípcia aqui nesses textos, nessa mitologia ugarítica, né? Porque tanto Baal quanto El, eles foram associados ao touro nesses textos ugaríticos. A gente tem cultura material mostrando isso, né? Porque ambos simbolizavam ali a questão da força, da fertilidade, que tem tudo a ver com essa simbologia do touro, né? Então ele tinha o Baal, ele tinha ali uma inimizade ali especial contra as cobras. Olha só, né? Então tem essa questão de várias batalhas, vários conflitos, né? Ele lutou ali contra o Tanin ou Tunanu, né? A serpente torcida, Lotan, a serpente fugitiva, o Leviatã bíblico, né? Então ele teve esse tipo de batalha. Então o conflito de Baal com Yamu também, né, ele é agora geralmente considerado como protótipo ali da visão registrada no capítulo 7 ali do livro bíblico de Daniel. Depois o João pode até falar um pouco mais sobre isso, né? Então, como conquistador do mar, né, o Baal também ele foi considerado pelos cananeus
e pelos fenícios também, como patrono ali dos marinheiros e comerciantes marítimos. Esse pessoal, a gente vê os fenícios, né, como grandes comerciantes marítimos, né? Então, por isso que a gente vê também a figura do Baal, né, lá eles sempre têm no Líbano, o Líbano hoje, eles têm muitas essas estatuetas, né, do Baal, justamente por conta disso, né, a herança fenícia. Ali essa associação Baal foi importante, foi uma divindade importante ali para aquele povo também, né? Então, como vencedor de Mot, Mot que era o deus cananeu da morte, né? O Baal, ele era conhecido como Baal Rapilmar, Rapilmar, uma coisa assim, que pronuncia, e considerado o líder dos Refaim, que são os espíritos ancestrais, particularmente aqueles das dinastias governantes. Então, ele teve esse conflito com esses irmãos dele, né? Com o irmão que era o deus do mar, né, Yamu, teve com esse outro que era o Mot, que é o deus da morte, né, então ele teve com monstros marinhos, né, ele passou ali por várias serpentes, né, várias situações de conflitos. Então, de Canaã, a adoração ali de Baal se espalhou ali para várias regiões, a gente vê ali para o Egito, pelo Império Médio, mais ou menos, né, por todo o Mediterrâneo, seguindo ali as ondas de colonização fenícias da época, né, no início ali do primeiro milênio antes da Era Comum. E ele foi descrito com diversos epítetos. Haviam muitos epítetos. Epítetos seriam seriam qualificações, apelidos, seria uma forma, um nome que ornamentava o nome principal, né, geralmente uma qualidade que era aderida ali ao nome principal. E antes de Ugarit ser redescoberto, né, supunha-se que estes epítetos que ele tinha, na verdade, iriam se referir, seriam referências a outros deuses, deuses locais diferentes. Mas, na verdade, são todos epítetos do próprio Baal. Na verdade, tudo se referia a ele, a essa divindade, né, nessa região de Ugarit. No entanto, pessoal, os textos de Ugarit, eles revelaram que eram ali considerados manifestações locais desta divindade, em particular ali análogas às manifestações locais, por exemplo, uma comparação aqui da Virgem Maria na Igreja Católica Romana. Então, esses epítetos, eles presentes, quando a gente vê esses textos, né, de Ugarit, referentes a Baal, seriam, na verdade, várias manifestações locais desta divindade, né? Só para ficar mais entendido.